eu vou ser e é verdade. Beleza. Agora são 20 horas e 2 minutos, são 8 horas e 2 minutos. Nós estamos ao vivo, né, com o nosso podcast aqui. Vamos conversar daqui a pouco com o nosso pastor Luciano Carvalho. Pastor Luciano Carvalho, que também é policial militar e, ao mesmo tempo, pastor. Daqui a pouco a gente vai saber, né, do pastor Luciano, como é que é ser policial militar, ao mesmo tempo pastor. Vamos falar com o pastor Luciano também, fazer algumas perguntas relacionadas à Bíblia, né? E hoje, quando eu passava na rua, as pessoas, já sabendo da entrevista do pastor Luciano, já me mandava perguntar: Jackson, pergunta o pastor Luciano com relação à política, como é que ele vê a política aí, a política presidencial, né, pastor? Em quem que nós devemos votar? É verdade que o crente, ele deve votar em quem preserva a família, em quem protege a família, em quem prega a palavra do Senhor? Como é que o crente deve se comportar nas eleições? E a gente vai falar também com o pastor Luciano, principalmente sobre a volta de Cristo, porque Cristo já está voltando, e quais são os acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. Então, a partir de agora, nós iremos conversar com o pastor Luciano. Pastor Luciano, boa noite. Eu estou aqui acostumado com realidade atual, estou dando boa tarde. Boa noite, pastor, fica à vontade. Para mim é uma honra estar aqui, participando nesse momento com você, viu, Jackson? Agradeço desde já a oportunidade de poder contribuir aqui um pouco. Louvar a Deus por esse privilégio de participar nesse momento tão especial. E para mim é uma honra, né? Que na minha comunidade, que eu tanto amo, a minha comunidade de Ubaitaba, de Aurélio Leal. Então, para mim é uma honra muito grande, né? Quero deixar uma paz do Senhor para todos os nossos ouvintes, aqueles que estão acompanhando aqui, e que o nome do Senhor seja glorificado esta noite. Em nome de Jesus, é isso aí. Pastor Luciano, como é que é ser pastor e ao mesmo tempo policial militar? E a outra pergunta que eu quero te fazer: primeiro veio o policial militar Luciano Carvalho ou veio o pastor Luciano Carvalho, depois o policial militar Luciano Carvalho? Responde pra gente aí. Na verdade, eu nasci para ser pastor. Policial eu sou por um acaso. Sim. Na verdade, assim, a minha missão é ser pastor. E antes de ser policial, eu fui professor durante algum tempo no município de Aurélio Leal. Mesmo, rapaz? Trabalhei lá durante 4 anos, mas graças a Deus que Deus mudou a sorte do município de Aurélio Leal, a quem eu tanto amo. Sim. Nessas últimas 2 eleições, gestões que teve lá, mas essa agora, nós temos a questão do salário em dias, o respeito aos funcionalismo público lá, mas naquela época não era assim. Sim. Era muito difícil, eu passei um período dificílimo lá, né? Nessa questão de salário atrasado e tudo isso. Diante disso, um dia eu estava sentado e um camarada amigo meu passou fardado e disse: Luciano, tu tá trabalhando onde? Eu, pai, estou na prefeitura. Eu disse: rapaz, vou para a polícia. Fazer o concurso da polícia, né, pastor? E aí eu entrei, estou aqui, vou fazer 23 anos agora. É mesmo, rapaz? 23 anos. E então, ser pastor é uma missão. Ser policial é uma profissão. Muito difícil, muito arriscada, cada dia mais complicada ainda. E sendo pastor, essa responsabilidade multiplica. Ela é elevada à potência máxima. A vigilância é maior, né, pastor? Maior porque a gente está todo momento sendo observado, sendo mensurado, as nossas atitudes, como é que a gente deve agir. E acima de tudo a gente tem que agir com prudência, com amor, com respeito, mas não é nada fácil. É um grande desafio. Por isso que a gente tem que estar sempre orando, pedindo a Deus essa ajuda, né? Essa ajuda. Eu costumo sempre dizer o salmo, né? Sim. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sentinela, é verdade. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam.
Verdade. Então eu confio muito assim na proteção divina antes de todas as coisas. É verdade. Amém. Antes de todas as coisas. Agora é um desafio, mas até aqui o Senhor tem Nos ajudado. Amém. Amém. Pastor Luciano, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, não. Eu queria mandar um abraço para o também policial civil Adeilson. Adeilson agora ele se converteu, né? Aceitou Jesus como Salvador da vida dele e tem pregado a palavra de Deus. E eu não sabia que Adeilson, ele estava na igreja do pastor Luciano. Outro dia eu fui passando na rua, ele, Jackson, olha, eu sou evangélico. Eu falei, mesmo Adeilson, ele sou evangélico. E eu falei, você é de que igreja? Eu sou do pastor Luciano. Eu falei, poxa, glória a Deus, rapaz. Pra gente é uma grata satisfação ter Adeilson lá conosco, congregando, aprendendo, servindo ao Senhor. Quero também aqui deixar o meu abraço a ele, é um grande amigo. E também uma responsabilidade estar ensinando, né? Verdade. Ensinando os primeiros passos na fé cristã a todas essas pessoas que estão lá conosco. Mesmo. Eu quero dizer aqui de antemão que eu sou um privilegiado. Glória a Deus. Não merecendo, sou um privilegiado, porque Deus me deu a honra de ser pastor na minha cidade, que eu tanto amo. Que bom, pastor. Para mim é uma honra, e eu estou até emocionado, porque para mim realmente, eu sei que eu não mereço tamanha honra. É pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Amém, amém. Pastor Luciano, Jesus está voltando. Com certeza. Jesus está voltando e as pessoas precisam saber os acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. Verdade. A gente que lê a Bíblia, não é, todos os dias, a gente tem lido vários versículos, várias passagens na Bíblia que falam sobre a volta de Jesus Cristo, não é? Verdade. E a gente precisa dizer para a população quais são os sinais da volta de Cristo. E não existe pessoa melhor que o pastor Luciano também para estar informando para a população tudo aquilo que antecede a volta de Cristo, pastor. Eu queria até comentar sobre o senhor com o senhor sobre esse assunto. Olha, então eu vou utilizar um texto bíblico Sim. que esclarece isso melhor para todos nós. Certo. Que é no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, Sim. ou capítulo 24, 25 e 24 e 25 de Mateus, Sim. é chamado o Pequeno Apocalipse, Sim. ou o Sermão Profético, onde Jesus vai tratar sobre todas essas questões relativas aos últimos dias. Sim, sim. E aqui ele fala sobre um princípio de dores. Princípio de dores. Que são realmente esses sinais que antecederiam a vinda do Mestre. Sim. E ele diz no capítulo 24, a partir do verso de número 4, e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. O fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípio de dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mas nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Amém. Então aqui esses sinais eles estão explícitos. É natural aqui, eles são autoexplicativos. A gente percebe o que é que está acontecendo. Sim. Só que eu comparo a volta de Cristo com uma mulher que está para dar à luz. O apóstolo Paulo, quando ele fala para os crentes de Tessalônica, ele fala isso. Como uma mulher que está para dar à luz, assim também é comparada à volta do Senhor. Como é que a mulher sabe
que está chegando a hora de dar à luz. Olha aí. Começa os sinais, né? É. Aquelas contrações. Olha o mistério. Todas aquelas contrações, então a mulher percebe, está chegando a hora. Sim. Porque muita gente diz, mas pastor, esses sinais já acontecem. Beleza, há muito tempo já acontece. Só que quando vai chegando mais próximo a hora de dar à luz, o que acontece? A contração ela fica mais forte e o espaço entre uma e outra diminui. Sim. Se uma contração antes era tinha uma contração aqui, demorava mais 5 minutos para ter outra, agora ela começa 1 minuto, Sim. 30 segundos. Então a mulher percebe que a coisa está chegando mais próximo. Quanto mais vai se aproximando, mais os sinais vão aumentando. Aumentando né? a intensidade. A intensidade. E entre o espaço entre um e outro. Olha, que nós temos a pandemia aqui agora. É. Nem acabou a pandemia, nós já temos a varíola do macaco. A do macaco. E já vem outra bronca por aí. Aí não vai... Então não tem espaço entre uma e outra, porque enfermidade existe. Aí tem uma guerra lá, na Ucrânia. Tem Ucrânia e guerra. Rússia, né? E Rússia. Aí daqui a pouco, antes de terminar aquela, já vem outra. Então todos esses sinais aqui acontecem, mas aconteciam, melhor dizendo, mas não na intensidade que acontecem hoje. Sim. Né? Então, por exemplo, quando a gente dizia terremoto, né? Terremoto. Teve terremoto em Ubaitaba. Teve. Eu senti aqui na janela da minha casa o terremoto. Quem diria que isso ia acontecer aqui na nossa terra? E eu senti minha janela do quarto balançando. Eu pensei, passou um caminhão por aí. E não era, foi terremoto. Terremoto em A terra Ubaitaba. tremeu, era uma coisa assim. Era. Só tinha em locais específicos e agora está cada vez mais se espalhando. Mais forte, Então tudo isso demonstra Verdade. que Jesus está próximo. Verdade. Mas verdade. o que é mais interessante, Jackson, é que existe hoje toda uma preparação para a manifestação de um governo anticristão. Sim. Toda essa preparação, ela está em marcha. Sim. Está em marcha. Sim. E o Senhor Jesus, ele disse que esse iníquo iria se manifestar. Olha aí. E esse iníquo é quem a gente chama de anticristo. Anticristo. Então é um governo anticristão. É um governo que se levanta contra tudo aquilo que é cristão. Interessante. Eu não tinha pensado dessa forma. Mas é. Eu não tinha pensado dessa forma. Assim. Olha aí como as coisas vão esclarecendo, Assim. vão clareando. É um governo anticristão. Anticristão. É um governo que se levanta contra tudo. Por isso que tudo que está em marcha hoje na mídia, Sim. na cultura, em todas as partes, é para desmerecer, desvalorizar e destruir tudo aquilo que se refere à cultura cristã. A cultura cristã. Para quê? Para que quando esse governo se manifestar, ele vai ser apoiado por todos. Por todos. Porque ele vai dizer o que todo mundo quer ouvir. E vai se levantar. Interessante, é muito interessante isso, porque alguns eu pensava de outra forma. E com essa explicação que o pastor Luciano tem dado pra gente, a coisa vai clareando e você vai falando, olha rapaz, onde é que tem razão? Não, é assim. Isso é verdade, então a gente não pode ir por esse caminho, nós temos que ir por esse. Porque se o povo for por esse caminho aqui, não vai ser o caminho de Cristo, né? Exatamente. A gente vai estar indo para um caminho que está errado. Exatamente. Na política também. Porque as coisas são preparadas. Olha aí. Para que quando elas se manifestem, elas sejam abraçadas e todo mundo apoie. Sim. Porque esse governo, quando ele se manifestar, ele vai ser abraçado por todos. Porque ele vai trazer soluções. Soluções, por exemplo, nós temos uma grande demanda entre os palestinos e os judeus. Sim. Este governo, ele vai resolver essa demanda. Vai acalmar os ânimos. Esse governo, ele vai trazer uma paz mundial. Este governo vai trazer soluções econômicas fortes. Esse governo vai trazer soluções
contra a violência, Sim, por sim. exemplo, que é um problema gravíssimo. Mas, em contrapartida, esse governo ele não vai tolerar nada que se fale de Cristo. De Cristo. Nada que se fale de Cristo, ele vai tolerar. Não é? Então, só que a Bíblia diz que ele vai se manifestar logo depois que ocorreu o chamado arrebatamento. Arrebatamento. Arrebatamento, queria até que você explicasse para a população, porque tem evangélicos e não evangélicos assistindo a gente, né? E vão assistir ainda esse vídeo que vai ficar gravado para o resto da vida aqui no nosso canal Baitabu Gente. Então, assim, é porque a nossa fé cristã, o Senhor Jesus prometeu que ele iria voltar Sim. para levar a igreja. E nós acreditamos que o Senhor Jesus ele vai vir e vai levar a igreja de forma que ninguém perceba. Sim, É um sim. chamado rapto. Sim. Arrebatamento quer dizer isso. E a igreja vai ser tirada da terra. Sim, sim. Quando a igreja for tirada da terra, este governo já vai estar em marcha. Sim. E aí ele vai fazer uma aliança com os judeus. Os judeus vão acreditar que ele era o Messias prometido, porque ele vai trazer todas essas soluções que eu já aqui mencionei. Vai resolver os problemas da humanidade. Então os do judeus mundo. vai dizer esse é o Messias prometido. Esse é o Messias. Só que, como a Bíblia fala, na metade da semana, que o governo dele vai ser de 7 anos, Sim. na metade da semana ele vai cometer uma ruptura com os judeus. E aí aquilo que a gente chama de grande tribulação, onde Sim. vai acontecer as perseguições contra a igreja de forma forte. A igreja que eu digo, aqueles que ficarem aqui na terra. Meu Deus, é forte. Né? Muito forte. Então é assim. E esse governo, a Bíblia fala que neste período, chamada tribulação, serão o juízo de Deus. No livro das Revelações, o livro do Apocalipse, o nosso irmão João, ele teve a revelação que seriam 21 juízos. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada um dessas sequências de juízos, Sim. ela vai aumentando a intensidade. É o juízo de Deus que vai vir sobre a terra. Por quê? Perseguiu o seu filho, matou seu filho, rejeitou o evangelho, e tudo isso vai vir sobre a terra. Meu neste Deus. período chamado Grande Tribulação. É forte, viu? Muito Fortíssimo. forte. E isso já tá batendo na porta, tudo isso. Está batendo na porta. É porque os sinais estão aí, né, pastor Luciano? Então, Os sinais estão aí. Estão cada vez mais firmes. Os sinais estão aí e as pessoas têm que se atentar a tudo isso. O que acontece? Hoje a gente fala do amor de muitos que se esfriarão, né? Hoje as pessoas... Eu estava essa semana assistindo um vídeo no Instagram de um cidadão que pulou de uma ponte. E a galera filmando, o pessoal filmando isso. O cidadão pulou de uma ponte, só que o lugar onde ele pulou era raso. E aí o pessoal, ele estava bebendo e o pessoal insuflando. Bora, pula, pula, pula. Ele pulou de cabeça. Quando pulou de cabeça, ele bateu no raso e automaticamente desfaleceu e desmaiou. Quer dizer, eu só ouvi assim, tem que salvar. Ninguém salvou o rapaz. Dava para descer ali e pegar o rapaz. Quer dizer, todo mundo filmando e compartilhando nas redes sociais. Quer dizer, o amor da humanidade está se esfriando. Quer dizer, o cabra prefere filmar para compartilhar do que salvar. E a gente vê isso também, pastor. Acidentes, atropelamentos, acidente de carro. Quer dizer, as pessoas preferem filmar do que salvar e ajudar as pessoas. Isso é o amor se esfriando, né, pastor? É lamentável, né? É triste. Mas o apóstolo Paulo, ele descreve o homem do nosso tempo. Sei. Ele descreve de forma clara como seria o homem do nosso tempo. Do nosso tempo. Da nossa época agora, da né? nossa época agora. Ele disse assim, ó. Vamos lá.
Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, 3. a partir do verso 1. Sim. O apóstolo Paulo disse assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias é a nossa época. Meu Deus. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha aí. É forte. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Oh, meu Deus. Então, o apóstolo Paulo descreve aqui, ele dá as características dos homens nesta época que nós estamos vivendo, como eles seriam. Quando a gente vê isso aqui, a gente percebe que é dessa forma mesmo que os seres humanos estão assim. E por que estão assim? Essa é a questão. Por que os seres humanos estão assim? Porque eles estão cada dia se afastando de Deus. De Deus. Quando o ser humano se afasta de Deus, então ele cai neste segmento aqui. Meu Deus. Tudo que é contrário a Deus torna o ser humano isso aqui. E quando o ser humano se aproxima de Deus, aí toda essa maldade, tudo que acontece nele também vai se afastar dele. Porque ele se aproxima de Deus, então ele vai adquirir característica de Deus. Se ele se afasta de Deus, ele vai adquirir característica do mal. Ele perde o coração. É forte, muito forte. Seria bom que toda a cidade de Ubaitaba e Aurelino tivesse assistindo esse nosso podcast de hoje. É muito interessante, muito importante. A gente vai entrar em vários outros assuntos aqui com o pastor Luciano. O pastor Luciano é muito sábio e nós queremos já alertar para vocês que estão em casa assistindo a gente pelo celular, na televisão. Minha esposa mesmo está lá no quarto assistindo na televisão. Ela vai assistir na televisão. Nós queremos comunicar a vocês que nossa próxima entrevista será com o pastor Rene, pastor da igreja Restaurando Aliança de Ubaitaba, o pastor local. E no início do mês que vem já vamos trazer aqui o presidente do Ministério Restaurando Aliança, o nosso pastor Sandinei Bulhões, também vai estar aqui com a gente. Maravilha, né? Vai estar aqui com a gente vai estar falando sobre vários assuntos relacionados à Bíblia. Mas antes, eu quero mandar um abraço aqui para todo o pessoal que está aqui no chat, inclusive muitas ovelhas do pastor Luciano aqui. Graziela, boa noite. Cristina Santos diz aqui, boa noite. Ecos da Adoração, pastor Sandinei Bulhões, boa noite. Da paz de Cristo Jesus. Gilmara Reis, pastor exemplar. Altamira Pinheiro, boa noite, meus amigos Jackson, Mila, Davidson, Davi. Que Deus abençoe a vocês. Maria Miriam dos Santos, da Conceição, boa noite. Altamira Pinheiro. Mas sou Viana, viu, Jackson? Beleza. Gilian Barbosa de Souza, pastor Luciano conhece, irmã de Rayana. Demais. Paz do Senhor, grande pastorzão. Temos o prazer de ter parte de nossa família sendo ovelha dele, viu? Davidson Marques, homem de Deus. Altamira Pinheiro também aqui mandando um abração. Deixa eu ver, muita gente aqui, olha. Deixa eu ver. Rai Silva, deixa eu ver, tem mais aqui. Sandra Neri, meu pastor, homem de Deus. Ivete Carvalho, a paz do Senhor, Jackson e pastor Luciano, que Deus abençoe vocês mais e mais. Ixi, eu desci muito aqui, peraí, tem muita gente aqui. Késia Barreto Smith, meu pastor, com quem tenho aprendido tanto. A Késia Barreto, né? Ângela Braga, boa noite. Manuela Ferreira, meu pastor, homem de Deus, exemplo de pastor para nós. Ângela Braga, ô glória. Tássia Janaína, a paz do Senhor a todos. Tássia Janaína, meu pastor, uma honra ser pastoreada por este exemplo de homem e de servo. Ivete Carvalho, a paz do Senhor, Jacos e pastor Luciano, que Deus abençoe vocês mais e mais. Ageu, boa noite, te amo, pai, orgulho do Senhor. Ageu, seu filho? Exatamente. É seu filho mesmo? Sim.
Carvalho. Sim. Exalte ao Deus de Abraão, a paz do Senhor Jesus Cristo, Núbia Alves, ô glória, Sandra Nery, meu pastor, homem de Deus, Marcelo Barros, boa noite, Tames Nascimento, boa noite, a paz do Senhor, Rai Silva, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida grandemente, meu pastor Luciano, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Graziela, amém, aqui tem Rai Silva, Maria da Graça Gonçalves, glória a Deus, aleluia, Jesus, Gilmar Campos, muita gente aqui, ó, Jarlan Oliveira, glória a Deus, Rai Silva, Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, isso é verdade, Altamira Pinheiro, pastor Luciano Jackson, Deus abençoe as palavras, né, muita gente participando aqui, tá bom? Nós temos 55 pessoas assistindo, eu quero pedir a você, gente, deixa teu like, se inscreve no canal, porque... o nosso foco nesse canal, eu sou cristão, todo mundo sabe disso. Esse canal aqui é nosso, não vou dizer que é meu, é nosso. Aqui nós vamos tratar do reino do Senhor. É claro que a gente... Maravilha. Vamos tratar do reino do Senhor. O pastor Luciano veio hoje, mas ele vai voltar novamente, não é? E a gente vai tratar de assuntos relacionados à população, de interesses da população, mais voltado para a gente esclarecer tudo sobre a Bíblia. Tudo sobre a Bíblia a gente vai esclarecer nesse canal e vamos perguntar muita coisa, tirar muita dúvida. Então assim, ó, caso a gente pergunte alguma coisa que não seja a sua opinião, que você não concorde, amém. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Não é isso, pastor? Exatamente. A verdade liberta. Exatamente. Então vamos lá, vamos fazer algumas perguntas ao pastor Luciano. Ele já falou sobre a volta de Cristo, Jesus está voltando. Pastor, o que o senhor tem a dizer? Como explicar essa mudança nas escolas? As escolas estão tirando o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Agora é o Dia da Família. Por que o Dia da Família? Porque existe crianças que são criadas por 2 homens e crianças que são criadas por 2 mulheres. Será se vão tirar meu canal do ar, gente? Pelo amor de Deus, porque eu estou fazendo essa pergunta, mas eu estou aqui porque existe a liberdade de expressão. Nós estamos num país democrático. O que o senhor acha de tudo isso? Como é que o senhor vê tudo isso? Quer dizer, nas escolas hoje, na maioria das escolas, não tem mais o Dia das Mães, tradição. O Dia dos Pais, já tiraram... Antigamente, quando eu estudava, que era pequeno, a gente orava antes de entrar para a sala, né? Cantava o hino nacional, orava para entrar na sala, e hoje não. Muitas escolas tiraram. E agora, Dia das Mães não existe mais, Dia dos Pais também não. Agora é Dia da Família. Quem responde é quem mais entende, quem entende mais do que eu. Pastor Luciano. Bem, como eu já falei aqui no início, nós estamos numa marcha para a destruição dos valores cristãos. Tudo que está acontecendo na política... Tudo que está acontecendo na cultura, e não poderia ser diferente na educação, é voltada para destruir tudo aquilo que se refere a valores, a paradigmas ou questões cristãs. Tudo que é de Cristo, cristão, tem que ser abolido. Sim. A marcha é para destruir isso aí. É para destruir isso aí. O pensamento é esse. Por quê? Porque essa é uma barreira para a implantação daquilo que eles tanto desejam, que é esse governo anticristão. Anticristão. Certo? O governo liberal. O governo liberal. Essa promessa desse governo liberal, que na verdade nada mais é do que um engano. Porque na verdade é um governo opressor. Com certeza. Um governo opressor. Olha, o que nós estamos vendo aí já quero entrar nesse tema já para a gente seguir, é que o que mais assim me causa tristeza, sim, é como a população tem reagido a isso. Tem aceitado, né? Parece que isso é uma coisa normal. Assim, uma coisa... A população aceita passivamente e tal.
E as coisas vão passando. A gente vai aceitando e as coisas vão passando. E vai ficando cada dia mais difícil. Mais difícil. A coisa vai se estreitando, né? Porque, veja bem, é na escola assim. Hoje, você perde um emprego ou deixa de exercer algum cargo se você não pensar desta forma aí. Sim. Se você tiver uma postura, digamos, conservadora, como eles gostam de falar, Sim. conservadora, você não aceita, você não serve. Sim. Não importa se você tenha competências, habilidades, assiduidade, se você é um bom profissional, nada disso conta. Conta se você faz parte de toda essa marcha para a destruição desses valores cristãos. Se você faz parte disso aí, então você serve, você está aqui para caminhar dessa forma. Se não, então você é automaticamente rejeitado. E isto vai ficar mais sério. Sei. Vai ficar mais sério. A coisa vai se apertar mais ainda. Vai ficar mais sério, porque vejam que daqui a pouco, o camarada que for cristão, vai ficar até difícil dele arrumar um emprego. Ou ele é um cristão que aceita... Liberal. Ou se ele é um cristão realmente autêntico, então, infelizmente, ele vai ser excluído. Vai ficar cada vez mais difícil a vida aqui. Porque é isso que se prega, é isso que a gente vê caminhando. Nós não temos nada contra a opção de vida de cada pessoa. Cada um tem a liberdade de viver da maneira que queira. E o ser humano tem um dever de respeitar a individualidade e a decisão de cada um. Se o camarada, ele constituiu a sua família, 2 homens ou 2 mulheres, ou do jeito que ele queira, é um problema particular dele. Sim, sim. O problema é querer impor isso como regra. É o que está acontecendo, né? O problema é esse aí. Por exemplo, a pessoa pode se relacionar com outro homem? Pode, é um direito dele. É. O que ele não pode é querer dizer que a Bíblia diz que isso aí é certo. A Bíblia condena. Condena. A Bíblia condena. Por quê? Pastor, a Bíblia condena. A Bíblia diz que o Senhor Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dessa prática. Que até os anjos, eles queriam abusar dos anjos. Ter relação sexual com os anjos. Com os anjos. Ló ofereceu as suas filhas para que eles deixassem os anjos. E não, nós queremos os homens. Meu Deus. E interessante que o Senhor Jesus disse assim, ó: como foi nos dias de Ló, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Ou seja, aquela mesma prática que tinha lá ia se repetir novamente. Sim. Então, por exemplo, a pessoa tem o direito e deve ser respeitada. Ninguém vai aqui defender que nenhum ser humano seja desrespeitado, seja maltratado, Sim, sim. seja ofendido, piorou ser agredido. De nenhuma forma. Agora, nós não conseguimos, não podemos e não devemos mudar isso aqui. A Bíblia, ela é imutável, ela é eterna. É o nosso manual de sobrevivência. A Bíblia é isso, a gente não pode mudar isso aí, não tem como mudar isso aqui. E está escrito, a gente não tem para onde correr. Está escrito, e o que está escrito, para a gente cristão, é o que vale. Se você não quer ser cristão e quer aceitar essa prática como normal, é um direito seu. Ou se você quer cristão e acha que isso é normal, também é um direito seu. Agora só que a Bíblia ela jamais pode ser mudada. Olha o que é que diz a Bíblia aqui. Certo.
Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? Olha aí. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não foi eu que escrevi isso aqui. Está escrito, não foi eu que escrevi isso aqui. Então isso aqui é até uma criança que aprendeu a ler. Se ela lê isso aqui, ela vai entender o que está escrito, está claro. Então não há discussão contra o que está escrito. O que está escrito é o que está escrito. Agora sim, daí a gente desrespeitar o outro, ofender, maltratar. Mas se a gente fala uma coisa como essa que eu estou falando, e da forma que eu estou falando, eu tenho certeza que eu não estou sendo deselegante, nem ofendendo ninguém, jamais. Isso aqui não é minha proposta. Com certeza. Eu não estou sendo deselegante, nem ofendendo ninguém. Nunca. Mas alguém acha que isso é um discurso de ódio. Não. Aí já falam que é homofobia. Homofobia é um discurso. Rapaz, essas coisas que a gente não entende. Como é que é um discurso de ódio? Então a Bíblia é um discurso de ódio. É um discurso de ódio. Porque está escrito. Entendeu? Então, assim, nós percebemos que existe toda uma marcha para calar a igreja. Toda uma marcha para calar a igreja. Porque a cada dia que passa está mais difícil pregar o evangelho. Nós temos todas as ferramentas, todas as tecnologias, mas a cada dia que passa, as coisas estão ficando mais melindrosas. Sim. Melindrosas. Porque, de repente, por nada alguém pode se ofender, por nada alguém pode achar que você cometeu uma homofobia. E até denunciar o canal. Você entende? É dessa forma que querem nos calar. Exatamente, porque assim, eu acredito que a homofobia é você aqui agredir, bater, xingar. Ou até estar incentivando outras pessoas a ter uma postura deselegante, uma postura de criticar, uma postura de zombar, uma postura de bater, de ofender. Isso aí, para mim, é homofobia. A gente não vai defender isso nunca. Agora sim, por exemplo, uma escola de samba pegou o nosso Senhor Jesus Cristo, que é um símbolo de fé, e colocou Satanás derrotando o Senhor Jesus. Meu Deus. Colocou o Senhor Jesus na maior situação. Eu lembro. Beleza. Teve uma parada gay e eles pegaram vários artigos de fé e fizeram a maior atitudes totalmente desrespeitosas. A maior algazarra com o nome de Cristo. Como diz. Então isso aí é normal. É normal. Nós devemos aceitar, né? É normal. Então, assim, é claro que nós não vamos repetir atitudes como essa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui, afirmando, é que por nada as pessoas se ofendem. Por nada hoje. Por coisas mínimas. Elas ofendem assim, porque elas... Quantas minisséries foram feitas ofendendo a igreja? Várias. Quantas novelas, filmes foram feitas ofendendo a igreja? A Globo, por exemplo, o evangelho não era veiculado na Globo, não é? E hoje nós temos 40% dos brasileiros evangélicos. Exatamente. Não é isso? Então a Globo não abria as portas para o evangelho. E agora já está entrando em vigor uma lei que limita o tempo da igreja na televisão aberta. Na televisão aberta. Quer dizer, tem uma quantidade de tempo. Não pode passar mais daquilo. Olha aí.
Então, quer dizer, são essas coisas que vai deixando cada vez mais difícil a fé cristã, né? É verdade. Mas Jesus nunca disse que foi fácil, né? Não. No mundo tereis aflições, né? Mas ter de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E a promessa maior é que ele vai voltar para buscar a gente. Verdade. E a gente aguarda o dia que ele vem nos buscar. Verdade, verdade. Gente, agora são 8h41, viu? 8h41. Nós estamos aqui batendo um papo fantástico, maravilhoso, gratificante, de ensinamento com o pastor Luciano Carvalho. Não é que é policial militar, pastor, tem uma igreja. Qual é o nome da igreja do pastor Luciano? Igreja Batista Nova Aliança. Nova Aliança. E semana que vem nós teremos o pastor Rene e logo em seguida teremos o pastor Sandinei Bulhões também, não é, que vai também aqui nos passar muitos ensinamentos. Pastor Luciano, outra pergunta que eu tenho a te fazer, não é? Já falamos aqui sobre vários assuntos. Como é que o crente, que o evangélico, que o cristão deve se comportar nas suas escolhas políticas? Porque nós temos aí vários candidatos. Não é? Gente, me perdoe aqui, eu não tô... eu tô fazendo uma pergunta, o pastor Luciano vai dar a opinião dele, se possível também provar até, se ele quiser, diante da Bíblia, alguma coisa relacionada à política, se ele encontrar aí, não sei, o pastor, ele sabe da Bíblia, já leu a Bíblia várias vezes, sabe muita coisa. Eu quero dizer para vocês que eu sou aprendiz também. Não é? E como é que a gente deve se comportar? Então, assim, se não é sua opinião, amém. Tranquilo, não é? Não vai ficar zangado com a gente, não vai ficar zangado com o programa, tá bom? Mas o pastor Luciano vai explicar pra gente como é que o crente, que o evangélico deve se comportar diante das eleições presidenciais que vem aí. São 2 candidatos, um de esquerda, outro de direita. O da direita fala que... Fala não, né? Ele mostra que devemos preservar a família. Ele fala em todos os discursos dele de Deus, não é? E ele dá um bom exemplo com relação à família e o evangelismo e tem um respeito muito grande por Jesus, certo? E tem o outro candidato, que eu sei que muita gente segue também, que muita gente gosta, eu respeito, que distorce as coisas. Ele anda em locais errados, não é? E apoia coisas que o candidato da direita não apoia. Eu queria saber do pastor Luciano, como é que a gente deve se comportar diante disso, pastor? Olha, nós, antes de tudo, nós devemos pedir a Deus sabedoria. Amém. Salomão, quando o Senhor perguntou o que é que ele queria, ele disse que quer sabedoria. Nós precisamos refletir, analisar as coisas sem sermos influenciados, para tomar uma decisão sábia. Sim. Olhe bem, nós estamos num radicalismo que não tem mais precedente na política. As pessoas perdem a amizade. As pessoas abrem mão do relacionamento conjugal. As pessoas têm ódio do outro simplesmente porque o outro apoia um outro candidato. Isso, para mim, é uma doença. A pessoa precisa se cuidar. Ela não está bem. É verdade. Ela já chegou no limite. Outro dia eu estava aqui na praça, aí eu estava conversando com um professor e uma professora. Sim. Ali na Praça 27. Sim. E daqui a pouco entrou num tema política. Eita, é brabo. E aí a professora e a professora, ela tem uma postura dela e tal, começou a falar, e aí falando do candidato do presidente. E ela bateu no presidente e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas até aí tudo bem. Mas quando tocou no nome de outro candidato, que é o Ciro Gomes, sim, aí o ódio dela elevou a potência máxima. Ela aí ficou revoltada. Aí ela explodiu. Com ódio de Ciro, né? E aí, esbravejando, e eu parei assim, ouvi ela, e o colega também do lado ouvindo. E quando ela terminou de falar, eu digo, ó, professora, nós precisamos resolver o problema do Brasil. É verdade.
Mas a senhora precisa resolver seu problema. A senhora não está bem. Ó, aqui dentro, professora. A senhora não está bem. Primeiro, a senhora precisa cuidar da senhora. Esse ódio, esse ressentimento que a senhora está nutrindo aí dentro. A senhora precisa cuidar disso aí, porque senão vai lhe adoecer. Olha o que nós estamos vivendo. O Brasil está polarizado. Sim. Não tem como os dois ganhar, gente. Só ganha um. Não tem como os dois ganhar. Não tem como os dois ganharem. Não tem como. Um só vai ganhar. Um só. Aí o que eu fico pensando, se tem esse radicalismo dos dois lados, como é que a gente vai chegar? Porque aí, por exemplo, digamos que o ex-presidente Lula ganhe. Aí o outro lado radical. Aí como é que vai ficar? Aí digamos que o presidente Bolsonaro ganhe. Aí... E aí? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar assim, a quem interessa esse radicalismo? Esse é o primeiro pensamento. A quem? Quem que está levando vantagem? Quem é que está levando vantagem nisso aí tudo? Porque alguém deve fomentar esse tipo de coisa. Olha, na União Soviética, tinha um camarada chamado Lenin. Sim. E Lenin, ele era de viés socialista, é socialista. E ele tinha pessoas no grupo dele que entendiam que o caminho, todos entendiam que o caminho era o socialismo. Só que divergiam em algumas ideias. Foi o que ele fez. Ele dividiu em dois grupos. Os bolcheviques e os bolcheviques. Dividiu de que forma? Eles tinham interesse de implantar o socialismo, mas tinham pensamentos na forma diferente. Então, o que ele disse? A gente se separa, mas o nosso objetivo é o mesmo. Então, a gente fica brigando, um do lado, outro do outro. Aí eles pensam que nós somos inimigos, mas, na verdade, não tem nada de inimigo. E quando chegou na hora final, os dois grupos se uniram e alcançaram e implantaram o regime socialista lá. Isso Sim. se chama a estratégia da tesoura de Lenin. Pode procurar aí na internet. Olha aí, rapaz. Está por aí. E ele implantou. Por exemplo, nós vivemos aqui uma época polarizada. Sim. PT e PSDB. PSDB. Não foi assim? É. Fernando Henrique, 2 anos, 2 mandatos, aquele negócio, e o PT lá batendo. Depois o PT veio, passou esse tempo todo. E como é que nós estamos agora? PSDB e PT. Se o vice de Lula é Alckmin, É Alckmin. e o PSDB está apoiando o PT. É. Então, assim, nem sempre aquilo que se apresenta para a população é a realidade. Existem muitas coisas por trás disso aí. Mas já chegando lá, eu dei essa volta para chegar lá, para fazer o povo pensar, Raciocinar e não errar. e entender direitinho, É. analisar as coisas friamente. O que eu acho perigoso, o que eu acho delicado e perigoso, é quando um candidato abertamente, sem medir palavras, diz que vai para cima da igreja, que vai para cima dos pastores, que vai para cima dos padres. Moço, não é a gente que está dizendo isso, é ele que está afirmando isso. Vai regular a imprensa, a mídia. Vai regular a mídia. É, eu acho que isso aqui não vai poder fazer. Não vai poder fazer. Então, quer dizer, quando um candidato ele fala isso, então, eu que sou pastor, eu não posso apoiar uma coisa como essa. É verdade, com certeza. Eu Porque sou a imprensa. Se ele diz que vem, É. porque, rapaz, ele já tentou colocar
a culpa da Covid nas igrejas. Nas igrejas. Por exemplo, Jackson, nós tivemos um absurdo aqui. Você lembra, na época do Covid, quando começou o Covid, nós tivemos 2 lockdown aqui em Ubaitaba, ao meu ver, desnecessário. Verdade, concordo. Aí alguém disse, como o senhor fala isso, pastor? Eu digo, em Arano Léo teve algum? Não teve. E nós Interessante. Não teve. Interessante, não teve. Não teve nenhum. É questão assim. E logo em seguida veio a eleição. E aí estourou tudo. Escancarado. Então quer dizer, o que a gente percebe, e a época, eu liguei para a rádio, você lembra? A nossa igreja precisa estar aberta, precisa atender o povo, nem que bote limite de pessoas, mas a gente... Então, quer dizer, a todo instante nós estávamos com a razão. Com a razão. Verdade. Então, quer dizer, aí ele tentou colocar a culpa, logo depois disse que a culpa era da igreja, e tererê, tererê. Quando o candidato faz isso? Quando o candidato chega e fala abertamente, que tem que regularizar, ou... regular, né? Não é regular, a palavra é... Censurar, não? Não é... Com relação à imprensa? Não, com relação às drogas. Liberar, não é... Descriminalizar. Descriminalizar as drogas. Oh, Jesus. Eu que sei o que é a droga. Eu sei o que é a droga. Eu sei o que é que a droga faz. Eu conheço o que é que a droga faz com o ser humano. Destrói famílias. Arrasa com tudo. Eu tenho visto tantas pessoas pedir ajuda e socorrer. Então, assim, eu vejo alguém dizer que realmente tem que descriminalizar, isso quer dizer, abrir. Escancarar. Aí vem a outra atribulada da cantora Anitta e pedindo para o ex-presidente Lula liberar a maconha. Exatamente. Não é? A Anitta, aquela menina tem um comportamento horrível. Exatamente. E sabe o que, Jackson, que eu fico observando? Moço, como é que pode... Vou fazer uma pergunta aqui para você. Eu acho que você tem mais conhecimento que eu. Talvez você possa me esclarecer. Me diga uma coisa. Você já viu alguma marcha aqui em Ubaitaba contra as drogas? Marcha contra as drogas. Não me recordo, não. Não, nunca vi, não. Você já viu alguma conferência aqui em Ubaitaba? Não me recordo, não. Eu já fiz um trabalho há muito tempo, eu e Ludmila, com relação a esse assunto nas escolas, mas tem muito tempo de combate. Agora, assim, movimentos públicos na rua, nunca vi. Algum? Nunca. Por que será que a gente tem movimento contra... A marcha da maconha. Por que não? Porque assim, eu penso assim, a gente tem movimentos aqui que as pessoas se preocupam, e tem que se preocupar. Sim. Eu não estou dizendo que não tem que se preocupar. Eu sei. Tem que se preocupar, sim, contra a violência infantil. E isso 18 de maio, né? 18 de maio. Tem sim, contra o suicídio. Tem que se preocupar, sim. Tem que se preocupar contra N fatores que tem aí. Tem que se preocupar. E por que, quando se fala na dependência química? É um assunto tão preocupante. Será que o Ubaitaba não tem dependente químico? Será que esse assunto aqui não tem família sofrendo aqui na nossa comunidade? Com filhos. Por que será? Por que será? Você que está me ouvindo, por que será? Você vai refletir, talvez você vai tirar suas conclusões. Por que será? A quem interessa? Porque assim, a cada dia que passa, a gente tem visto o número de dependentes químicos aumentando. A epidemia do crack tem devastado as famílias. Então, assim, e a gente vê que não tem um movimento, não tem uma atividade. E aqui eu quero parabenizar o prefeito de Itacaré. Nunca conversei com ele pessoalmente. Eu acho que ele nem sabe que eu existo. Mas eu já quero parabenizar ele.
porque ele está fazendo um centro de recuperação lá na cidade de Itacaré, com poder público. Olha aí que coisa maravilhosa. Já está em fase de alavancar lá. Então, é esse tipo de atitude que a gente tem que ver. É o prefeito Antônio Dionísio, né? Antônio Dionísio, lá em Itacaré. Já inaugurou, não? Está inaugurando, exatamente. É mesmo. Eu fiz até a matéria. Gente. Foi. Lá em Itacaré. Eu fiz até a matéria sobre isso. Exato. Verdade. Não, eu quero parabenizar aqui a ele por isso. Então, assim, a nossa comunidade, Jackson, nós estamos aqui cercados por praticamente 3 BR. 101, 030 e a 330. Sim. São 3 BR, aquela de Ubatã, essa aqui cá. Muita droga circula aqui em Ubaitaba. Muita. E tem muito dependente químico. E nós precisamos, eu acho que a comunidade precisa fazer um trabalho aqui de prevenção aqui na nossa comunidade. Abrir os olhos. 26 de junho é o Dia Mundial de Combate às Drogas. 26 de junho. Eu nunca vi nenhuma publicidade aqui em Ubaitaba contra isso. Nesse tempo, eu pelo menos nunca vi. Eu sei. Tomara que daqui para frente se faça, né? Se possa se botar um cartaz, chamar a atenção, porque uma criança que deixa de entrar nas drogas é uma família que deixa de Verdade. Né? Então, assim, o candidato, ele apoia a descriminalização das drogas. Então, eu não tenho como votar num cidadão desse. Com certeza. Infelizmente, eu não tenho. Né? E um evangélico, pastor Luciano, quando ele diz assim que um evangélico, qual seria assim a sua reação? Como é que qual seria a sua opinião quando o evangélico diz, olha, eu voto no Lula? Eu entendo. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento necessário. Às vezes ele desconhece. Às vezes ele não tem a profundidade do conhecimento para saber o que está por trás daquilo ali. Qual é a ideologia? Qual é a ideologia? Não é simplesmente uma figura, não é simplesmente a pessoa. Lula, não é isso que eu estou falando, não é a pessoa, é a ideologia. Qual é a ideologia que ele carrega? Por exemplo, a União Soviética, que carrega essa ideologia de Lula, marxista, socialista, comunista. Sim. Tem um pastor que fala muito bem, pode procurar no YouTube, ele conta essa história, que uma vez ele foi para a União Soviética pregar o evangelho, que lá não podia entrar. Olha, escute bem. Sim. No país comunista socialista não pode pregar o evangelho. 70 mil cristãos presos na Coreia do Norte só porque são crentes. Só porque são cristãos. 70 mil presos 70 mil. dentro de contêineres só porque são crentes. Meu Deus do céu. Lá ele entrou para pregar o evangelho lá. E descobriram ele. Sabe o que fizeram? Sim. Botaram ele sentado numa cadeira, umas pernas em cima de outro banco, e o soldado pulou em cima das duas. Oh, Jesus. Meu Deus. E quebrou as duas pernas dele. Oh. Josué Ilion é o nome do pregador. Tá na internet, tá no YouTube, ele conta essa história tranquilamente. Meu Deus. Você pode pesquisar também sobre um irmão chamado Irmão André, que ele é chamado contrabandista de Bíblias, porque ele entrava toda por aquele leste europeu, que era chamada Cortina de Ferro, aonde tinha o chamado regime comunista, levando o evangelho e espalhando Bíblias por ali. Por isso que ele é chamado contrabandista de Bíblia. E através da vida dele foi criado hoje uma organização chamada Missões Portas Abertas.
Essa Missões Portas Abertas é uma organização mundial que socorre a igreja perseguida. Então, esse regime, esse sistema, essa ideologia, ele impede a pregação do evangelho, ele impede o cristianismo. Ele impede, a primeira coisa que vai ser assim, ó, a Bíblia, ela é retirada. Sim. Por exemplo, já existem países no mundo que se você tiver com o celular, você não pode baixar a Bíblia. O aplicativo da O Bíblia. aplicativo do Bíblia, não pode. Eu não estou falando aqui, para você entender bem, eu não estou falando que caso o candidato ganhe, ele vai fazer isso agora. Eu estou dizendo que essa ideologia, ele pretende fazer isso. Essa ideologia, ela prega isso. Essa ideologia, sabe por quê? Porque lá no pai dessa ideologia, que é o Karl Marx, tem um livro dele que chama Manifesto do Partido Comunista. Pode olhar na internet, está lá para todo mundo ver. Ele fala de forma aberta e clara, ele defende a não existência da família, a não existência da pátria, não existe pátria para eles. E ele também defende, não é, de forma aberta, a não existência de religião. Para Karl Marx, a religião é o ópio das massas. Ou seja, a religião é a droga das massas. Então tem que ser abolida todo e qualquer tipo de religião. Tem que ser abolida. Então, muitas vezes, alguns irmãos nossos, eles votam. E eu entendo. Porque muitas vezes eles não têm o conhecimento apurado. Porque você veja o que é que a mídia, ela não vai falar isso. Sim. Ela não vai explicar isso. Porque existe um livro também, chamado um livro de Luiz Althusser, Aparelhos Ideológicos do Estado, que fala que a escola, a mídia, a propaganda, elas são utilizados como aparelhos para incutir na cabeça das pessoas essa ideologia que tanto eles desejam. Então as pessoas vão crescendo com aquilo ali, a mídia vai batendo naquilo ali, vão falando aquilo ali. E eles aceitam. É, rapaz. Porque assim, Jacques, ó, eles querem, a mídia, eles querem que o ser humano, ele continue pensando e não refletindo. Como isso, pastor? O médico de Hitler, ele pegou um frango vivo. O frango tinha um dia sem comer. Um dia inteiro sem comer. Aí o médico foi lá, pegou o frango e tirou as penas do frango. Vivo. Começou a arrancar as penas. Despenou o frango todo. O frango ficou banhado de sangue. Todo esbagaçado, banhado de sangue. Ele tirou as penas. Chegou e jogou o frango para lá. O frango ficou lá no canto, lá, pingando de sangue. Meu Deus. Aí o médico chegou, olhou para Hitler. Olha, Hitler, você quer ver uma coisa? Meteu a mão no bolso, tirou um punhado de milho e fez assim, ó. O frango veio comer na mão do médico. Ou seja, eles querem que as pessoas pensem com o estômago. Eles querem que as pessoas pensem assim, nas necessidades básicas no momento. E não aqui, ó. O que é que está em marcha por trás? Qual o sistema que está rondando isso aí? Qual o perigo que vem aí por trás? Qual é o organismo que está por trás de tudo isso? Eles não querem esse tipo de pensamento. Eles não querem. Não é? E essa é a questão toda aí. Gente, agora são 9 horas e 5 minutos, 9 e 5. Nós já estamos finalizando o nosso jornal, o nosso podcast. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Laerte Nascimento, também ovelha do pastor Luciano, viu? Tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Laerte, né?
Laerte também, lá da igreja do pastor Luciano. Ledilson Santos, gostei da palestra do pastor Luciano, viu? Ledilson Santos, tá atrasado seu relógio. Meu relógio tá atrasado. Deve ser, meu relógio é uma bênção. Ruth Santos, muito boa essa palavra, pastor Luciano, Deus te abençoe. Arlene Borges, meu Deus, misericórdia. Silvana Patrícia Pereira, Jesus. Ivinha, Raimunda Souza, parabéns para o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio. Altamira Pinheiro, boa noite, gostei muito dessa entrevista do pastor, Deus abençoe você também, Jacques, muito obrigado. Laerte Nascimento, homem sábio e homem de Deus, ecos da adoração, é o pastor Sandinei, um candidato que dá ouvidos a Anitta é perigo. Verdade, viu, pastor Ney? Um candidato que dá ouvidos a Anitta é um problema. Aquele vídeo da Anitta falando sobre complicado, o oxigênio, você já assistiu? Aquela foi engraçada, viu? Betânia Coutinho, como diria o meu pastor Luciano, boa foi essa palavra. Deus continue abençoando grandemente a vida do pastor e família. Marli Braga, Deus te abençoe, Jackson, pela iniciativa. Thaisa Carvalho, boa noite, meu primo, Deus te abençoe hoje e sempre, você é um grande exemplo de ser humano, não é? E muita gente aqui parabenizando essa nossa entrevista. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like lá, ó, o gostei, tá maravilhoso, tá tudo começando aqui, essa nossa... Toda segunda nós estaremos aqui, você, é verdade, vai ter todas as noites, certo? De 8 às 9 horas. Mas o podcast com entrevista é toda segunda. Então, toda segunda, um tema diferente aqui no programa. Pastor Luciano, eu gostaria de... Vixe, rapaz, eu falei sem a câmera tá me mostrando aqui, aí eu me quebrei agora. Pastor Luciano, eu gostaria de te agradecer, não é? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria deixar aqui o espaço aberto. Algo mais a acrescentar, pastor? Fique à vontade para o senhor deixar sua mensagem final aqui para todos que estão assistindo e que vão assistir também o nosso podcast. Eu queria desde já agradecer, né? Agradecer a todos, agradecer ao meu Deus, agradecer a você, Jackson, e também deixar uma palavra para todos. Vamos ser mais sensato, equilibrado, né? Vamos parar com esse radicalismo. Isso não leva ninguém a nada, não é? Vamos parar com esse... Vamos ser mais tolerantes. Vamos ser mais tolerantes. O Senhor Jesus disse assim, se alguém quiser te obrigar a ir 1 milha, não vai somente 1 milha, vai 2. Vai 2. Se alguém quiser a tua capa, não dá apenas a capa, dá também a tua túnica. O Senhor Jesus estava falando assim da gente ser mais tolerante. Nós percebemos que o mundo está formando pessoas que, cada dia que passa, são pessoas intolerantes. A pessoa mata o outro, pô, por causa de uma fila. Outro dia eu vi na televisão, ontem, camarada matou o outro por causa de um lugar na fila, pegou e furou o camarada com um canivete. Eu costumo dizer assim, já que se eu perdi um negócio, não sei quem achou e eu não quero achar. As pessoas, como pastor, eu digo, eu perdi um negócio aí. Não sei quem achou, mas eu mesmo não quero achar. Eu perdi a pressa. Não sei quem achou essa pressa e eu não quero achar a pressa. E por causa dessa tal pressa, essa tal correria, as pessoas têm sido tão intolerantes. E na política também, nós estamos aí próximo da política. Gente, tenha calma, coloque o pé no chão, escolha seu candidato com sabedoria, mas acima de tudo, seja tolerante. Respeite a opinião do outro, né? Respeite seu vizinho, respeite seu colega de trabalho, respeite seu familiar, respeite as pessoas e entenda... Aprenda com as diferenças, né, Jackson? Para a gente ter um mundo de mais paz. Nós vemos tanta violência, tanta animosidade, tanta guerra. E nós estamos precisando disso. Eu gosto de fazer amigo, eu não gosto de fazer inimigo. É verdade. Eu gosto de fazer amigo. Por isso que eu gosto de Baitaba. Eu amo Baitaba.
Eu também. E amo a Aurélio Leal também. Eu amo Baitaba, porque aqui é uma cidade de amigos. Uma cidade, se você souber viver em Baitaba, se você for uma pessoa que constrói amizade, o Baitaba é uma cidade maravilhosa para você viver. Uma cidade extraordinária. A Aurélio Leal também. Faça isso também, construa amizade. Procure viver para construir amizade com seu vizinho, todas as pessoas. Vamos ser tolerantes, gente. Vamos ser tolerantes, vamos acalmar as coisas. A gente vê que quando chega a política, parece que as pessoas perdem um senso. Se tornam inimigas, né? Umas coisas... Tem atitudes que a gente diz, mas fulano... Não há necessidade disso, gente. Verdade. Quero deixar essa palavra aqui para todos nós, tá? Deus abençoe. Amém. Gente, agora são, no meu atrasado relógio, deixa eu ver aqui. Ah não, olha aí, são 9h15, ó. Aqui no meu relógio é 9h15, esse daqui. No computador é 9h11, eu não sei qual dos dois está certo, mas eu gostaria de agradecer a você que nos assistiu, que nos acompanhou, que nos acompanha, que nos segue no nosso canal aí, tá bom? Essa entrevista com o pastor Luciano vai ficar aqui para sempre, a não ser que tire o nosso canal do ar depois dessa entrevista, né? Meu Deus. Aí vai ser difícil, aí vai ser complicado pra gente. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Na próxima segunda, o Eu, Você é Verdade, ele vai ter até sexta-feira, né, o jornalismo de 8 às 9, tá bom, gente? E eu quero dizer para vocês que na próxima segunda-feira nós teremos mais uma grande entrevista aqui no Realidade Atual, que é com o pastor Rene, que é o pastor local da Igreja Restaurando Aliança. E na próxima, de hoje a 15, teremos o pastor Sandinei, que é o presidente do ministério. Tá bom, gente? E aí se vai. Muitas entrevistas, muitas dúvidas serão tiradas. E nós vamos ter também um quadro. Quem você quer que eu traga para ser entrevistado aqui no Eu, Você e a Verdade? Tá bom? Em breve a gente vai lançar essa enquete para você escolher. Que Deus abençoe tua vida. Muito obrigado. Não deixe de nos seguir. Tá bom, gente? Um abraço a todos e que Deus abençoe. Boa noite, Bahia! Eu, você e a verdade. Eu, você.